Tu já parou para pensar por que a Globo, depois de anos de audiência em queda, decidiu apostar em um remake de uma novela de 1988? E por que isso se tornou um dos maiores fenômenos digitais da emissora em um bom tempo, com 287 milhões de interações nas redes sociais e 200 milhões de faturamento? A resposta tem tudo a ver com o que a tua marca pode estar precisando agora, nesse momento. Então pega o teu café, se acomoda aí que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre essa estratégia. Buenos dias, minha flor. Meu nome é Glaucia Bueno e eu trabalho com identidade visual e estratégia de marca. Hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre um assunto que está sendo muito comentado, que é o remake de Vale Tudo. Quem matou Odete Roitman? Se você é empreendedora, empresária ou tem uma startup, esse vídeo aqui é obrigatório para você assistir até o final. Bom, primeiro vamos entender o que levou a Globo a tomar essa decisão tão ousada e que teve tantas opiniões controversas. A emissora estava enfrentando uma crise sem precedentes. As novelas das 9, que geralmente atingiam uma audiência de 35 a 40 pontos, não estavam mais passando de 20. Mania de Você Que, apesar de ter causado um furduncinho nas redes sociais, só chegou a 21 pontos de audiência. O que fez eles perceberem que eles estavam precisando de uma estratégia que trouxesse um pouquinho mais de impacto. E olha que interessante, isso estava acontecendo ao mesmo tempo em que a Prime Video ultrapassou pela primeira vez a Netflix aqui no Brasil. Segundo dados da Just Watch, o Prime Video chegou a atingir 22% do mercado de streaming do Brasil contra 21% da Netflix. E o que isso significa? Isso significa que o público estava migrando para outras plataformas e que a Globo estava perdendo audiência para concorrentes que ofereciam uma variedade de conteúdo, um horário mais livre, uma experiência sem intervalos e uma narrativa mais moderna. A Globo é uma marca tradicional e consolidada, mas também é uma marca que não estava mais conseguindo conversar com o público que vai consumir as novelas pelos próximos anos. E é aí que entra a genialidade da estratégia, porque a Globo ela pegou um ativo que já tinha um valor emocional grande dentro das pessoas, que é o Vale Tudo de 1988, e fez um rebranding completo. Mas atenção, não foi só refazer as cenas e trocar o elenco. Foi uma reformulação estratégica que se baseou em 4 pontos principais. Primeiro, reposicionamento para uma nova audiência. A novela original ela foi feita nos anos 80, atingindo assim o público dos anos 80. Agora, com o remake, eles queriam atingir múltiplas gerações, ou seja, o pessoal que assistiu o original e a nova geração que descobriu através das redes sociais. Segundo, eles trouxeram uma linguagem mais atualizada para atingir esse público novo, trazendo questões sociais contemporâneas atuais, mais diversidade no elenco, trazendo a maravilhosa da Thaís Araújo como Raquel e a Bela Campos como Maria de Fátima, e trouxeram uma narrativa mais para a era digital, não é mesmo, Fatimores? Terceiro, eles aplicaram uma estratégia multiplataforma. Ou seja, além da TV aberta para atingir o público que assistiu a novela original, eles utilizaram o streaming Globoplay e as redes sociais, o que fez com que cada capítulo virasse trend, virasse meme e fez com que a hashtag de Vale Tudo chegasse a mais de 100 mil visualizações. Quarto, e isso aqui é muito importante para que todas as outras etapas sejam bem-sucedidas, que é a preservação do DNA da marca. Isso é muito importante em um rebrand, porque quando você vai mudar ou atualizar uma coisa que as pessoas já têm uma conexão emocional muito forte, é preciso saber preservar alguns dos elementos que carregam essa conexão. Por isso que eles mantiveram os elementos que funcionaram, como os personagens mais icônicos, a tensão dramática e a pergunta quem matou Odete Roitman, mas atualizaram as coisas que estavam mais
datadas. E os resultados: 287 milhões de interações nas redes sociais, 200 milhões de faturamento publicitário e 26,3 pontos de audiência. O melhor desempenho da novela das 9 em 626 dias. Isso, minha flor, é rebranding estratégico funcionando na prática. Agora vamos trazer isso para o mundo dos negócios e vamos analisar os paralelos entre remake e rebranding. Então vamos lá. Quando uma marca ela vai precisar de um remake? Quando você percebe uma perda de relevância, como a Globo estava perdendo audiência para o streaming, quando você percebe uma desconexão com o público-alvo. Assim como a Globo, ela funcionava por décadas num público passado. Agora, a linguagem que ela estava usando não estava mais conseguindo se conectar com as novas gerações. Então, você tem que analisar com calma se o seu negócio ele está realmente atingindo o público desejado, o público que vai consumir o seu produto ou o seu serviço. Quando você quer expandir ou crescer o seu negócio, o remake ele pode ser sim uma boa estratégia. Vale Tudo ela não foi só para recuperar audiência. A Globo ela queria dominar além da TV aberta, ela queria ir para as redes sociais, ela queria ir para o digital e ela queria alcançar novas gerações. O remake ela permitiu alcançar territórios novos sem perder os antigos. Então se pergunta, a sua marca ela está preparada para novos canais? Está preparada para novos públicos, para novos mercados? Então vamos lá, agora quais são os sinais para você saber identificar se o seu negócio ou a sua marca ela está precisando de um remake? A tua marca ela parece desatualizada em relação aos concorrentes? Você está perdendo um público para uma empresa que parece mais moderna ou que talvez tenha um posicionamento estratégico melhor do que o seu? Os teus conteúdos, eles não têm mais o mesmo engajamento que antes, mesmo que você tenha mantido a mesma qualidade, ou às vezes até você teve uma mudança de posicionamento, mas a tua marca atual, ela não está conseguindo refletir isso. Mas atenção, remake, rebranding, não é sobre pular de tendência em tendência, é sobre evolução estratégica. E agora, porque nesse canal não vai ter conteúdo raso, a gente vai analisar e destrinchar passo a passo o que a Globo fez com essa estratégia e como você pode aplicar no seu negócio. Primeiro passo, diagnóstico. A Globo ela não acordou um dia e decidiu fazer Vale Tudo. Eles analisaram dados da audiência, o comportamento do público e a concorrência. Então, o que você tem que fazer? Você tem que realizar uma análise sua e do seu negócio. O que você faz que funciona e o que você faz que precisa mudar. Segundo passo, identifique os elementos inegociáveis. Aquele DNA da marca que eu comentei antes, que o Vale Tudo manteve quem matou Odete Roitman, o personagem e a essência da história. Então, você vai precisar identificar quais são os pilares da tua marca, o que constrói o DNA da tua marca e você vai preservar esses elementos. Terceiro passo, mapeie as oportunidades. Você está realmente aproveitando todos os meios que pode para fazer a sua marca crescer? A Globo, ela viu nas redes sociais uma oportunidade de amplificar o alcance que ela tem além da TV aberta. Então, você tem que analisar onde estão as suas oportunidades não exploradas. Novos canais, novos públicos, novas plataformas, tudo isso. Quarto passo, uma nova identidade visual. Vale Tudo manteve a essência, aquele pilar, aquele DNA que a gente comentou antes, mas atualizou o visual, atualizou a linguagem e atualizou a abordagem. Então, se você vai ter uma mudança de posicionamento, uma mudança de público,
uma mudança de estratégia, o seu visual ele precisa acompanhar essa mudança. Quinto passo, estratégia de lançamento. A Globo não só falou assim, ó, lancei, tá no ar, quiser ver, veja, se não quiser, não veja. Não falaram isso. Eles fizeram toda uma estratégia de lançamento para criar expectativa para o remake. Então, fizeram várias campanhas, vários anúncios. Então, veja, analise como que você vai apresentar a sua marca nova, o seu novo posicionamento. Porque isso é muito importante. Se você está fazendo um rebrand, você tem um novo posicionamento. Assim como a Globo, ela fez um novo posicionamento para atingir a geração internet. Então vamos ver. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma campanha publicitária? Você vai precisar de uma comunicação integrada? Você vai fazer só no Instagram ou você vai buscar outras plataformas? Vai tentar fazer só orgânico ou vai fazer tráfego pago junto? Tudo isso são coisas para você analisar antes mesmo de fazer o seu rebrand. Para que, por exemplo, se você for fazer o rebrand, eu preciso de cenas de como o logotipo foi feito. Então, o designer que vai fazer, ele grava todo o processo e manda para você depois publicar. Por isso que é bom você ir planejando e mapeando tudo isso antes mesmo do rebrand. Se você receber um investimento, é o momento perfeito para um rebranding que reflita o novo patamar da empresa. Se você está expandindo de mercado, a tua marca local, ela precisa funcionar em novos contextos. Se você mudou de foco ou evoluiu o produto, a tua marca precisa acompanhar essa evolução. E se você quer atrair talentos, uma marca moderna, ela atrai profissionais de qualidade. Agora eu quero saber, assistindo esse vídeo aqui, você identificou que a sua marca ela precisa de um rebranding? Vale tudo para conquistar o mercado, mas vale mais ainda ter uma marca que representa verdadeiramente tudo que tu construiu até hoje. E se você quer mais conteúdos deste tipo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e me deixe aqui nos comentários qual foi o melhor insight que você tirou desse vídeo aqui.